Olá, boa noite a você que está me assistindo. Hoje nós vamos falar a respeito do romantismo no Brasil. Mas para que a gente possa se situar em relação a esse movimento, nós temos que entender que o movimento romântico surgiu na Europa no final do século XVIII, durante o período conhecido como Era das Revoluções, no qual inúmeros movimentos políticos, sociais, econômicos aconteceram no Ocidente. Né? E nós temos aí a Revolução Francesa, a Revolução Industrial como os maiores acontecimentos nesse período. Então, esse momento determinante na história trouxe um sentimento, trouxe muitas indignações, muitas revoluções, que fez com que pensamentos viessem à tona e encontrassem um meio para existir e para se materializar por meio da literatura. Então, esse momento, na verdade, essa transformação, essas revoluções trouxeram à tona o romantismo. E no Brasil, o Brasil vivia um momento de recém-independência. O Brasil procurava afirmar a sua identidade e também afirmar sua individualidade como nação e buscava reconhecimento perante as outras nações. E a ascensão da burguesia e de seus valores era visto nesse momento, onde a liberdade individual e o liberalismo eram almejado. Porém, logo surge insatisfação com o cotidiano da vida burguesa, o que gera um sentimento de tédio e de desencanto com o mundo, expressos pela arte romântica. Então nós vemos que a arte romântica realmente é uma ferramenta de trazer materialidade ao sentimento e aos pensamentos das pessoas daquela época. Então nós temos três fases ou três gerações do romantismo no Brasil. A primeira fase é a geração indianista ou nacionalista, que vai de 1840 a 1850. Nesse momento, os autores se empenhavam na definição de uma temática nacional. Um dos principais temas abordados no período foi o nacionalismo, expresso através da valorização do índio como herói nacional. A segunda geração foi a geração ultrarromântica ou mal do século, que vai de 1850 a 1860. Essa fase recebeu forte influência dos poetas europeus. Essa segunda geração também recebeu a denominação de mal do século pela sua característica de abordar temas obscuros como a morte, amores impossíveis e a escuridão. E a terceira geração, que é a candoreira ou uguana, que vai de 1860 a 1870. Os poetas dessa terceira geração voltam sua atenção para a decadência da monarquia e para as suas lutas abolicionistas. E os temas recorrentes pode-se ver o sofrimento dos escravos. E o grande tema dessa geração é a liberdade, sendo o condor uma representação escolhida como símbolo desse ideal de liberdade. Por isso essa geração é chamada de candoreira. Agora nós vamos ter algumas características do romantismo. Mas eu já quero aqui levantar, trazer à tona uma tarefinha. Eu vou aqui expor os temas ou expor as características de maneira bem singela e eu quero que você procure, de maneira mais explicada, essas características, ok? Então, as características são a negação dos valores pregados pelo arcadismo, o culto à forma rejeitado, os temas principais do romantismo são tratados de forma sentimental e imaginativa. Nós vemos o flashback narrativo, o amor como redenção. Nós vemos a idealização do herói e da mulher. Os personagens são planos. E nós vemos uma linguagem metafórica. E nós temos agora alguns autores brasileiros, que são José de Alencar, Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães, Castro Alves, entre outros. São muitos autores. E nós temos agora aqui uma resenha sobre o livro, a obra de José de Alencar.
que é a Viuvinha. Esse romance urbano foi publicado em 1857 pelo importante escritor e político brasileiro José de Alencar. A Viuvinha é uma história de um casal, Jorge e Carolina, que se passa em 1857 no Rio de Janeiro, sendo o Sr. Almeida amigo da família e conselheiro de Jorge, e Dona Maria, que era mãe de Carolina. Nessa narrativa é possível ver um amor despertado, um dinheiro mal gasto que trouxeram uma consequência desastrosa, uma bravura em meio ao caos emocional e um reencontro envolvente e emocionante depois de um grande tempo de separação dos corpos, mas não dos corações. O livro é dividido em 16 capítulos que dividem os acontecimentos, sempre apontando para algo que está por vir e que desperta o interesse. O narrador é onisciente e onipresente, narrando em terceira pessoa. Tudo começa com um casal que se apaixona, Jorge, moço que vivia momentos de regalo, e Carolina, menina espirituosa e cheia de beleza. Com muitos encontros, os sentimentos se multiplicam entre os dois, e o anseio de um compromisso maior se expressa. Um casamento à vista. Mas Jorge não estava contando com uma notícia que mudaria o rumo de sua vida. O moço recebeu uma visita que mudou seu ânimo. Era Sr. Almeida, um velho amigo dele e de seu falecido pai. Sr. Almeida veio trazer notícias de falência. Isso fez com que todo o desejo por Carolina, por parte de Jorge, fosse subjugado pelo peso da miséria financeira que agora era uma realidade que amargurava a alma do moço. O compromisso maior se realiza em um casamento que é antecedido por uma conversa com Dona Maria, sua sogra, que estremeceu as suas estruturas. Este se casa. A noite nupcial chega e por conta da pressão emocional, Jorge não se sente digno de se deitar com a linda garota que se vê desapontada, mas ainda assim cheia de amor. Ela vai dormir então e Jorge se encaminha para o jardim da casa. Do jardim para uma ladeira que o leva para a praia. Este lugar é conhecido por ter sido palco de inúmeros suicídios. Jorge ali morre. O tempo se passa, 5 anos exatamente, e o cenário muda. Muda para um negociador chamado Carlos, que se põe a resgatar as letras da família de um falecido. Este tem sucesso em seu propósito. Quando lhe restava somente 6 letras, ele se depara com o Sr. Almeida, que ao vê-lo, reconheceu que Carlos não era Carlos, mas sim Jorge. Jorge buscava resgatar sua dignidade, quitando suas dívidas para então se ver digno de ter novamente sua amada Carolina. Na noite da morte de Jorge, o que aconteceu foi que um outro homem havia cometido suicídio sem deixar consigo documentos. Então, nesse momento em que Jorge presenciou esse acontecimento, apareceu ali na praia também Sr. Almeida, que montou um cenário completo para que Jorge morresse. Morresse para um momento de derrota e pudesse voltar a buscar soluções fora do país. Quando Jorge se viu suficientemente voltou, se intitulando como Carlos, no momento certo de reencontrar com Carolina, que eu esperava cheio de saudades e com um amor conservado. Essa obra é envolvente e despertadora de sentimentos que fazem o leitor se ver num anseio de terminar a leitura do livro. Desde o drama vivido por Jorge em sua falência até a ascensão da dignidade, é possível se ver envolto de expectativas do que se verá nas linhas seguintes. Expondo a realidade da época, em que o dinheiro era um fator culminante para as realizações na vida de um homem burguês, apresentado pelo Jorge. Expondo também a fragilidade da mulher e sua feminilidade sensível. O autor, por ser um político, entendia bem as realidades da sua época e quis expressar tudo isso por meio dessa conflituosa e envolvente narrativa. José Martiniano de Alencar estudou direito em São Paulo e teve uma família muito envolvida com a política. Durante muito tempo ele atuou como jornalista e isso o favoreceu com a literatura. Escreveu muitas outras obras além de A Viuvinha, como 5 Minutos, O Guarani, Lucila e entre muitas outras obras. Então aqui foi a nossa aula.
Esse foi um romance de José de Alencar, A Viuvinha. E agora eu quero deixar outras tarefas, além daquela que eu deixei lá em cima. Eu citei, né, os tópicos, né, as características do romantismo para vocês procurarem. E eu quero também que vocês leiam o livro, né, A Viuvinha, com o intuito de extrair do mesmo, por meio de exemplos dentro da obra, características que o revelam como uma obra romancista. Então, vocês vão poder até conectar, né, a primeira tarefa com essa, para vocês sentirem ali as características de uma obra romântica. Ok? Então essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado.